A produção de ATP é algo muito importante para os seres vivos. E nessa aula nós vamos estudar o processo que se produz mais ATP, a respiração celular. A respiração celular é um processo de catabolismo onde se degrada principalmente a molécula da glicose para a obtenção de energia. Obtém-se aproximadamente entre 30 e 32 ATPs após a degradação total da glicose na respiração celular. Uma das características bem interessantes da respiração celular é que ela acontece na presença do gás oxigênio. Isso significa que é um processo aeróbio. Então nós vamos chamar de respiração celular ou respiração aeróbia. A respiração celular ela é dividida em 4 etapas: glicólise, acetilação, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Mas para você entender um pouco melhor respiração celular e outros processos bioenergéticos que nós vamos estudar, é importante que você entenda algumas coisas sobre metabolismo e energia. E para isso, basta você acessar o vídeo que está passando aqui no card em cima, que tem uma aula sobre metabolismo e uma analogia entre energia e respiração celular. Eu sou Felipe Cavalcante. Chegue mais que nós vamos começar. A glicólise é a lise, quebra da glicose, mas essa quebra é no sentido de degradação para liberação de energia. Está aí a molécula da glicose, C6H12O6, uma molécula com 6 carbonos, que ela vai ser degradada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Mas não é isso apenas que acontece durante a glicólise. Acontece também a redução de moléculas chamadas de NAD. O NAD, quando reduzido, ele transporta elétrons e prótons H+. O NAD é uma espécie de receptor e transportador de elétrons, e ele é muito importante na produção de energia. São produzidos 2 NADs por glicólise. Além dos NADs reduzidos produzidos na glicólise, a glicólise também rende 2 ATPs, que nós já sabemos que é a moeda energética da célula. Agora bora tentar entender um pouco melhor a glicólise. A glicólise começa então com uma molécula de glicose, uma molécula com 6 carbonos. Cada bolinha representa um carbono da glicose. Em um momento inicial, a glicose vai sofrer um processo de fosforilação. Essa fosforilação se dá a partir de um investimento energético. Uma molécula de ATP, ela doa fosfato para a molécula de glicose e volta na forma de ADP. Em um outro momento, a glicose vai sofrer um processo de isomerização. Ela vai ser transformada em um isômero, a frutose. Também possui 6 carbonos, 2 hidrogênios e 6 oxigênio, só que com uma organização diferente. A molécula de frutose também sofre ação de um ATP, recebe um fosfato e no final nós teremos, da primeira etapa, que é a etapa de investimento, uma molécula com 6 carbonos e 2 grupos fosfatos. Essa etapa é uma etapa de investimento, pois investiu-se 2 ATPs para fosforilar a molécula da glicose inicialmente, que agora a gente já sabe que no meio do caminho ela se transformou em um isômero, a frutose. A frutose fosforilada sofre ação enzimática e é clivada ao meio, é quebrada ao meio, e dá origem a 2 moléculas com 3 carbonos e um grupo fosfato cada. Agora, pelo desenho já dá para perceber que essas moléculas são diferentes. Em uma tem um grupo fosfato ligado ao carbono 1, na outra tem um grupo fosfato ligado ao carbono 3. A do lado esquerdo nós vamos chamar de dihidroxiacetona fosfato. A do lado direito nós vamos chamar de gliceraldeído 3-fosfato. E é essa molécula que dá continuidade à glicólise, mas não desperdice a existência da dihidroxiacetona, porque essas moléculas também são isômeras. E existe uma enzima da classe das isomerases que transforma uma na outra e vice-versa. Então, vou explicar como a glicólise sucede daqui para frente, analisando apenas o lado direito do nosso desenho.
Só que tudo que eu falar do lado direito irá acontecer também do lado esquerdo. Vamos ver? Nesse primeiro momento, entra em ação um fosfato inorgânico. O que é um fosfato inorgânico? É aquele fosfato que está livre na célula, que não está preso em uma molécula orgânica como ADP ou ATP. Então, a molécula de gliceraldeído 3-fosfato vai receber um grupo fosfato inorgânico, mas ele não entra sozinho. Ele entra também com a ação de uma enzima que vai captar hidrogênio. É uma enzima da classe das desidrogenase. E essa enzima vem associada àquele transportador de elétrons, o NAD+. Esse NAD oxidado capta então esses elétrons e se transforma em um NAD reduzido, NADH. Então a molécula seguinte tem ainda 3 carbonos, 2 grupos fosfatos, mas, lembrem, perdeu hidrogênio. Seguindo a glicólise, entra em ação agora uma molécula de ADP. Essa molécula de ADP retira um grupo fosfato e se transforma em ADP. Entra em ação, novamente, um outro ADP que faz também esse processo de retirar um grupo fosfato e liberar um ATP. Então, será produzido do lado direito 2 ATPs. E nós teremos no produto final da glicólise uma molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Não são sinônimas essas palavras, ácido pirúvico e piruvato. São substâncias diferentes. Agora, a sua célula, a depender da condição de pH, vai produzir ácido pirúvico ou piruvato. Agora, lembra que eu falei que tudo que acontecia do lado direito repetia do lado esquerdo? Então, nós vamos multiplicar tudo isso por 2. Então, em vez de ter produzido apenas um NAD reduzido, são produzidos 2. Em vez de ter sido produzido 2 ATPs, foram produzidos 4. Essa etapa nós chamamos de etapa de rendimento, porque nela nós produzimos 4 ATPs e, subtraindo dos 2 utilizados inicialmente na fase de investimento, nós temos um saldo de 2 ATPs durante a glicólise. Para a gente tentar fixar então o que a gente aprendeu agora sobre a glicólise, vamos anotar as considerações finais. Aqui são os tópicos das coisas mais importantes que acontecem na glicólise. Primeira consideração: acontece no citossol, acontece na parte líquida do citoplasma. Se acontece na parte líquida do citoplasma, toda célula tem citoplasma, então eu vou dizer que a glicólise é um processo universal. A glicólise é uma via metabólica que dá início tanto à fermentação quanto à respiração celular, ou seja, antes de acontecer a fermentação e a respiração celular, acontece a glicólise. A próxima consideração é sobre a quantidade de ATPs e saldo de ATPs. São produzidos 4 ATPs, são investidos 2 ATPs, então a gente tem um rendimento de 2 ATPs, que é um rendimento energético muito baixo, pelo que a molécula da glicose, se for degradada totalmente, pode nos oferecer. São produzidos 2 NADs reduzidos, ou seja, 2 NADH. Esses NADH serão utilizados na última etapa da respiração celular. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre conversão de energia, a gente sabe que a degradação da glicose ela é parcial, pois o seu produto, o ácido pirúvico, ainda é energético. Quais são os produtos finais da glicólise, além dos ATPs? 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, lembrando, não é sinônimo, e 2 moléculas de NAD reduzido. Os produtos finais, repetindo, ainda são altamente energéticos. E o que acontece em condições de aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio? Esse ácido pirúvico tenta entrar na matriz mitocondrial. Para isso, ele tem que passar pela membrana mitocondrial externa e interna. Nessa passagem, ele vai perder uma molécula de gás carbônico e vai reduzir um NADH+, ou seja, vai produzir NADH. Dentro da mitocôndria, então, o que entra é uma molécula com 2 carbonos, que nós vamos chamar de acetil, que logo se une
a uma coenzima chamada de coenzima A. A coenzima A vai ajudar na união dessa molécula de 2 carbonos, o acetil, com uma molécula pré-existente na matriz mitocondrial que possui 4 carbonos e nós vamos chamar de ácido oxaloacético ou de oxaloacetato. Quando essas duas moléculas são condensadas, forma-se então uma molécula com 6 carbonos. Pronto, vamos dar uma pausa por aqui. Essa molécula de 6 carbonos nós chamamos de ácido cítrico. O que nós estamos estudando agora se chama ciclo do ácido cítrico, ou também, por enquanto, ciclo de Krebs. Tem mais sinônimo e eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu quero fazer uma observação. A entrada do ácido pirúvico na matriz mitocondrial forma acetil. O nome desse processo é acetilação. Alguns autores incluem acetilação no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, outros não. Eu prefiro colocar a acetilação como uma etapa à parte ao ciclo de Krebs, pois o ciclo de Krebs começa com a formação do ácido cítrico. O que eu vou explicar daqui para frente é um processo um tanto quanto complexo que eu vou tentar resumir. Mas se vocês não entenderem, não se preocupe. Nós faremos as considerações finais e eu vou dizer para vocês o que vocês precisam para as avaliações. Essa molécula de ácido cítrico, ela vai sofrer algumas alterações, porque isso é uma degradação total da glicose. A glicose foi degradada parcialmente e agora ela continuará a ser degradada no ciclo de Krebs para que ela seja degradada totalmente. E a primeira modificação é mais uma vez a redução de um NADH+ em NADH, além da liberação de uma molécula de gás carbônico. Percebam que essa é a segunda molécula de gás carbônico que está sendo liberada na respiração celular. Isso significa que está sendo retirado carbono daquela molécula inicialmente de glicose lá no processo inicial que é a glicólise. Então o que a gente está fazendo é tirando gás carbônico, degradando glicose. E é esse gás carbônico que nós liberamos na expiração. E se nós tiramos um gás carbônico, agora surge uma molécula com 5 carbonos, que continua a ser degradada, continua a perder carbono, continua a produzir NAD reduzido, mas agora produz uma nova molécula, uma molécula chamada de GTP, com uma molécula semelhante ao ATP, também energética, que transfere o grupo fosfato para uma molécula de ADP e, indiretamente, no ciclo de Krebs vai se obter ATP. Observem que a molécula formada agora tem 4 carbonos porque ainda teve a perda de gás carbônico. Continua a sofrer modificações e agora surge um novo transportador de elétrons, o Fad+. O Fad+, quando reduzido, ele se transforma em FADH2. Também é um transportador de elétrons, mas com um potencial energético menor. Continua as transformações. Aqui a gente tem reação de hidratação, mas que a gente não precisa levar isso para a prova. Depois tem mais uma reação de redução, onde o NAD+ vai ser reduzido produzindo NADH. E obtém-se aquela primeira molécula que foi encontrada na matriz mitocondrial, que se juntou com o acetil, que é o ácido oxaloacético. Pronto, acabamos o ciclo de Krebs. Agora, se ficou complicado, talvez a gente se atentando ao que é mais importante, as coisas fiquem mais fáceis. Vamos para as nossas considerações finais. O que nós precisamos saber sobre o ciclo de Krebs? Nós precisamos saber como ele começa, que é com a condensação do ácido oxaloacético pré-existente na matriz mitocondrial com acetilcoenzima A. A outra coisa que nós precisamos saber é onde acontece. Matriz mitocondrial. São produzidos 3 NADs, um FAD, um ATP e 2 moléculas de gás carbônico. Agora, como são 2 ácidos pirúvicos, cada molécula de glicose dá 2 voltas no ciclo de Krebs, então tudo isso é multiplicado por 2. E a última informação importante é que esses NADH
e FADH2 serão utilizados na próxima etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, que são essas invaginações na membrana interna da mitocôndria. Mas vamos recapitular o que aconteceu até agora. O que aconteceu foi que uma molécula de glicose sofreu degradação no citoplasma e se transformou em duas moléculas de ácido pirúvico, que entra na mitocôndria, libera gás carbônico, reduz NAD e se transforma em uma molécula de acetil. Se junta com ácido oxaloacético e dá início ao ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, que produz NAD. O que vai acontecer daqui para frente é algo muito interessante. Mas agora, antes de dar continuidade, eu quero que vocês pensem em uma coisa. A gente tem água represada. Essa água represada acumula uma energia potencial. Nós abrimos uma comporta, uma parte dessa represa, a água vai sair com mais força, vai cair, vai girar uma turbina, que vai gerar um campo eletromagnético e vai gerar energia a partir da energia cinética da água que está movimentando essa turbina. Isso acontece dentro de uma usina hidrelétrica para a produção de energia. O que vai acontecer aqui dentro da mitocôndria é algo muito parecido. O NADH libera seu par de elétrons, que atrai consigo 4 prótons H+, no primeiro momento. Esses prótons vão ser transportados para o espaço intermembrana através de um grupo de proteínas chamado de complexo 1. Um outro grupo de proteínas chamado de complexo 3 vai atrair esses elétrons, que continuará a atrair prótons para o espaço intermembrana. Mas, à medida que esse par de elétrons vai passando por essas proteínas, ele vai perdendo energia. E quando esse par de elétrons chega no complexo 4, ele chega com menos energia e tem energia suficiente apenas para bombear 2 prótons H+. Percebam que nesse caminho, o par de elétrons trazido pelo NAD, ele foi capaz de bombear 10 prótons para o espaço intermembrana. Lembrem disso, que é importante. Agora a gente começa a entender o porquê esses elétrons percorreram essas proteínas. Porque ao final delas tem gás oxigênio. E esse gás oxigênio ele atrai os elétrons, pega prótons da matriz mitocondrial e produz água. Essa reação ela está simplificada, ela não foi balanceada. Então a gente já sabe como é produzido água durante a respiração celular. Próxima etapa é a gente saber como vai acontecer a produção de ATP. E começa por aqui, com a entrada de um fosfato inorgânico na matriz mitocondrial junto de um íon H+. Percebam, a gente colocou 10 H+ no espaço intermembrana e agora colocamos um de volta junto com o fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico vai se juntar com uma molécula de ADP. A molécula de ADP vai sofrer uma fosforilação e se transformar em ATP. Olha um sinônimo para a cadeia respiratória: fosforilação oxidativa, ou seja, produção de ATP na presença de oxigênio. Agora entra em ação aquela queda d'água para gerar energia elétrica na usina. Mas aqui a queda d'água será representada pela passagem de íons H+ por uma proteína que vai produzir ATP. Quando esses esses 3 H+ passam por essa proteína, ela literalmente gira e é capaz, nesse movimento, de unir o fosfato inorgânico com ADP, produzindo ATP. Olha como é fácil. Como é o nome dessa turbina mitocondrial? ATP sintase, ou seja, uma proteína que sintetiza ATP. Agora vamos ver o que acontece com os elétrons trazidos pelo FAD. Esse par de elétrons é encaminhado para o complexo 2,
Só que o complexo 2 não bombeia H+ para o espaço intermembrana, pois não é uma proteína transmembrana, não atravessa toda a membrana interna da mitocôndria. Então, esse par de elétrons é atraído prontamente para o complexo 3 e posteriormente para o complexo 4 em um caminho que nós já conhecemos, que vai se juntar com oxigênio e prótons H+, formando água. Agora, não sei se vocês perceberam que a partir do complexo 3 só se bombeia 6H+. Isso significa que o potencial energético do FAD ele é menor do que o do NAD. Porque para produzir um ATP, passaram 3H+ pela ATP sintase e 1H+ junto com um fosfato inorgânico que entrou na mitocôndria. Isso significa que são utilizados 4H+ para a produção de 1 ATP. Então o NAD produz 2 ATPs e meio. Já o FAD é capaz de produzir 1 ATP e meio. E finalmente, qual é o saldo energético da respiração celular? Na nossa contabilidade a gente vai separar as etapas: glicólise, acetilação e ciclo de Krebs. Na glicólise é produzido 2 ATPs e 2 NADH. Durante a acetilação é produzido 1 NADH por piruvato. Então nós temos um total de 2 NADHs. No ciclo de Krebs, nós temos a produção de 1 ATP, que foi oriundo daquele GTP. Temos também a produção de 3 NADHs e 1 FADH2. Mas lembrem, são 2 voltas no ciclo de Krebs. Então, 2 ATPs, 6 NADH e 2 FADH2. Somando os ATPs, nós temos um total, preliminarmente, de 4 ATPs. Mas vamos ver quantos ATPs rendem cada NAD e FAD. Nós vimos na cadeia respiratória que o NAD ele produz cerca de 2 ATPs e meios. Se nós temos 10 ATPs, são 25 ATPs no total. Já o FAD tem um poder energético de produzir 1 ATP e meio. 2 FADs produzem 3 ATPs. 3 ATPs mais 25 dos FADs, 28 ATPs. Mais 4 ATPs produzidos diretamente, nós temos 32 ATPs. Essa é uma contabilidade nova, essa é uma contabilidade mais recente, mais atual. Na respiração celular, a gente produz no máximo 32 ATPs, mas a gente considera cerca de 30 a 32. Na verdade, o valor melhor seria 29,5 a 32 ATPs. A gente aproxima de 30 para 32, porque pode existir alguns custos durante a respiração celular. A gente descarta eles aqui no ensino médio e diz que o saldo total pode ser de 30 a 32 ATPs.